E aí, galera linda, tudo bem? Bem-vindo ao podcast de Marco Mercado, já na nossa segunda temporada. E hoje a gente vai ter um convidado especial, Kaique, bem-vindo. Opa, muito obrigado, viu? Tô muito feliz em estar aqui. Fiquei super feliz com o convite, assim. Não conhecia ainda o trabalho de vocês. Aí quando eu comecei a assistir, eu falei, cara, vai ser muito legal esse papo, vai ser muito bacana. Gostou das Gostei temáticas? demais, demais. Eu sempre procuro com o Daniel, que é a pessoa que se encarga também de organizar o podcast, a gente Uhum. sempre procura temáticas diferentes. Inclusive na faculdade, quando eu escuto algum professor que traz algo interessante, eu trato de trazer acá, Sim. porque primeiro que um intercâmbio de informação bastante gostoso, Sim, com certeza. e mais ainda quando você conhece histórias de vida como a Sim. tua, que a gente vai falar Obrigado. sobre a tua vida, vai falar sobre a tua carreira, sua tua vida pessoal também. Uhum. E falando disso, a gente vai fazer um pequeno resumo para o Certo, pessoal saber de ti. certo. O Kaique é conhecido nas redes sociais como Kaique Ponto. É cantor, ator e influenciador. Nasceu em Rio de Janeiro, que eu amo. Eu também. Saudades, inclusive. É uma referência na representatividade trans no cenário artístico nacional. E Kaique iniciou sua trajetória aos 19 anos nas redes sociais, consolidando sua carreira, unindo a música que transita entre o trap e o funk carioca. Na actuação, com destaque para projetos na novela Vai na Fé e a série Espécies Estranhas, ambos no Globoplay, com uma presença digital expressiva e um discurso firme em prol à visibilidade trans, Kaique se tornou uma voz potente contra estereotipos e apropriações oportunistas das pautas LGBTQIA+, e utilizando sua arte como ferramenta de empoderamento e transformação social. Tá bonito? Bafo. Nossa, quando eu li isso, eu falei, gente, babado, né? Quando a gente olha assim, lembra o que que a gente foi passando e vivendo, assim, né? Até onde a gente chegou. É muito doido isso. Sua sensação é gostosa. Faz pouco eu tive essa sensação, porque me nacionalizei brasileiro após de um tempo. Pô, É, parabéns! Ah, obrigado. agora você tem o CPF, caramba! Não, é porque, sabe que o CPF é a coisa mais fácil de tirar? É, né? Você não precisa de nada, tipo, É. meu irmão veio aqui, fui lá e tirou o CPF. Mas o que eu tenho é agora o carnet único, a carnet de O RG, identidade, o sim. CI. Sim, O sim. CI. Mas tem uma sensação muito, que eu terminei até chorando, porque apesar de ser ariano, eu tenho minha lua em câncer. Ah, eu também tenho muito câncer. Verdade, Sim! é foda. É muito foda, cara. Você fica assim, não, eu vou ficar aqui, ó, posturado. Aí vem a lua em câncer e fala, você vai chorar, você tá mó Mas você é emocionado. taurino. Não, mas aí piora, né, a situação. Pelo menos você tem um contraste ali, que é o Eu Ares, tenho, pô. exatamente. Mas é que eu tenho gêmeos também. Eu sou só a Tá. bipolaridade andando. Mas minha sensação que também veio toda uma história na minha cabeça foi porque eu teve que fazer uma renúncia do meu RNM, que é Uhum. meu Registro Nacional de Imigrante. Então, foi uau, eu assinei e era, sabe, são 7 anos que eu tô aqui. Então, eu tenho 7 anos na minha Caramba. história. E terminei subindo no carro e meio que dando Parabéns. uma chorada. Sim, claro, é uma conquista, né? Sua identidade aqui enquanto cidadão no Exato. país, sabe? Falando da tua história, Kaique, me conta como foi tua infância e tua adolescência na Praça Seca, na zona oeste do Rio. Então, eu sou suburbano, né? Sim. Essa é uma área do subúrbio lá do Rio de Janeiro. A galera fala que, ai, carioca, vai pra praia todo dia, quem dera. Era tão perto e tão longe ao mesmo tempo, porque, enfim, né, rotina, dia a dia, trânsito, e a própria questão do lugar que você está, né, ser dificultado para você conseguir ter acesso a alguns Sim. lugares, a lazer e tudo. Então, foi assim, foi babado. Eu não tinha referência nenhuma de lugar nenhum. Tinha só uma boate, que era boate GLS na época, né, a galera ainda Sim. tinha, tava nesse termo, gays, lésbicas e simpatizante. Eu ficava olhando pro simpatizante e falava, gente, será que eu sou simpatizante? Porque eu não sei se eu me enquadro muito na galera dos heterossexuais, sabe? Será que não tem uma letra pra mim nesse alfabeto, não? E aí, e não tinha, assim, você não via muitas pessoas LGBTs na rua. Eu sofri muito bullying em todas as escolas que eu estudei. Já fui apedrejado na rua também, saindo de uma Nossa. escola. Então, foi puxado, assim, sabe? Não era um ambiente que a gente tinha muita representatividade, de fato. Você não via pessoas LGBTs em geral na rua, assim. Você via que, né, tem gay, tem viado, tudo quanto é que é lugar, tem sapatão em tudo quanto é que é lugar, tem travesti em tudo quanto é que é lugar. Sempre teve.
Mas a galera sempre tava mais acuada, não tinha espaços assim, senão essa festa, né? Eu acho que você estava falando, mas não tinha um lugar seguro. É, não era um bairro tranquilo assim pra gente transitar e tal. E aí foi mais ou menos assim. Então a minha infância ela foi um pouco solitária. Tive questões na escola, lógico, muito bullying. Eu era muito CDF, muito nerdola, assim, Só que bem. eu não sabia que era CDF até entrar, É, até entrar na faculdade. sério? Aí, porque o professor falava. Tem um professor que também, ele é homem trans. Que legal! Ele é maravilhoso, quero muito trazer a ele. Se chama Moira, só não sei ainda, não lembro o seu nome do prof. Mas ele é um incrível, um amado. Quero muito trazer a ele porque também está com um projeto Que por legal. sair de um filme, um longo que quer produzir. E fala muito isso do CDF, que a gente precisa ser CDF na aula. Então eu falei, Sim. que é isso? Até que me, me falaram, eu amo o Brasil. A gente tem um negócio, né? Tem um jeitinho de falar Uma as coisas. imaginação, uma É, picardia, não sei se sim. você que eu amo. Eu gosto muito também. Mas eu era meio nerd, assim, sabe? E mesmo assim foram tempos bem difíceis, assim. Essa coisa de escola era bem complicado. Eu acho que isso faz um pouco parte da cultura LGBT, né? Querendo ou não. É um evento canônico, né? Que a gente fala de que basicamente a maioria das pessoas passam. Sim. Porque você tá na infância, você tá na sua adolescência. Ao momento de você estar se descobrindo ainda. Todo mundo é bem inocente, ninguém sabe muito bem das coisas, o que que gosta, o que que não gosta. Ao mesmo tempo que tem toda uma pressão da sociedade em cima de você, te apontando o caminho que você tem que seguir, sem que você nem saiba se você quer seguir aquele caminho ali, sabe? Poxa, a gente tá falando de criança, de adolescente. Criança, menos ainda, tem questão sexual, sabe? É criança, cara. Ai, tem que brincar assim, tem que brincar assado, velho. Tipo, deixa as crianças brincarem. Deixa ver se gosta de brincar de carrinho, de boneca de pipa, de pique-pega, de pique-esconde. O que que isso vai influenciar? É brincar, sabe? Então, o máximo que pode influenciar, inclusive, é se o seu filho gosta de uma boneca, ele vai ser um bom pai. Que pelo menos ele tem ali, Exato. né? Gosta de cuidar ali da coisa. Então, acho que a gente precisa de bons pais no É o que Brasil. acontece que você falou, ainda nasceu em 1990. Sim, E na escola eu sempre falo, a gente só na educação física, a gente só podia ter dois esportes: é, futebol para homens e basquete para mulheres. sim, Não existia outra opção. E então você vê como, desde que você se entende como pessoa, já tudo está delimitado para você, não tem exatamente, opções. exatamente. Lembro que eu acho que eu era dos poucos que eu ia com as meninas a brincar de elástico, não sei se é o Aí, que ó. você joga. Que era algo muito de mulher. Só que, ai, eu ia foda-se. Era mais divertido do que ficar chutando bola, uai. Fazer o quê? Nossa, tinta bola é horrível. E eu era um menino gordinho, até Uhum, meus 17, 16 anos. E havia coisas traumáticas também na escola. sim. Por exemplo, eles dividiam o equipo de futebol e um dos equipes, como nós tínhamos uniforme, era obrigado a tirar a camisa. Nossa. Entendeu? E era uma coisa traumática para mim, que eu Uhum, tinha que obrigado de passar até os últimos 4 anos que tinha o grupo do CDF, sim, que ficavam eximidos, você fala, sim. das provas, das matérias que são Uhum. as educação física e computação. E o professor odiava porque eu falava, não vou nessa aula. Aqui, infelizmente, a gente é obrigatório a fazer. E era bem assim, eu ficava sentado, que todo mundo me excluía porque eu não gostava de jogar com nada, não podia jogar futebol, não podia jogar nada. Então, não era nunca selecionado, assim, era sempre o último. Então, eu geralmente ficava sentado, esperando a aula acabar e ficava assim, valeu, pessoal. Depois você me dá minha nota, hein, professor? Tá tudo Eu certo. acho que eu me vengava no futebol chutando na canela de todas as Era pessoas. isso. Não, mas se eu jogasse, eu fazia só besteira, eu acertava a cara dos É. outros. Eu não tinha nenhum manejo com bola, assim. Meu negócio de esporte era skate. Era outra coisa, assim. Agora, vai, corre atrás da bola. Eu falei, oxe, meu filho, vai correr você lá. Eu não vou correr atrás de bola nenhuma, não. Deixa quieto aqui, quero não. Desde quando você se entendeu como homem trans e como foi esse processo de assimilação? Cara, é meio doido, porque na época que eu tive. Como eu posso falar? Na época que eu realmente me deparei com isso, assim, com esse assunto, não tinha referência, sabe? Não tinha nada, não tinha nem nome, não tinha nem termo ainda. Eu tava com os meus 14 para os 15 anos, mais ou menos, e eu tinha assistido a um filme chamado Meninos Não Choram,
que é Boys Don't Cry, que é um filme bem antigo até, ele ganhou Oscar e tudo, filmaço, só que ele é baseado em fatos, Sim. só que é uma história super traumática, assim, né? Resumidamente falando, o protagonista do filme é um homem trans enfim, ele é abusado, N coisas acontecem, ele morre, é muito triste o filme. E é uma história que realmente foi muito triste, de muita violência, né? Então era a única referência que eu tinha, era esse troço. E eu tava numa época que eu não conseguia explicar, mas eu já usava um binder pra fechar mais os seios, sabe? Não Sim. amostrar tanto, ficar mais reto. E só que eu não sabia que, tipo, eu queria ser um homem. Isso era uma coisa que passava na minha cabeça, mas não... Era muito esses termos mais errados, sabe? Que passavam assim, tipo, eu queria ser menino, mas eu não sei como não é possível isso, então esquece essa ideia. Não é nem o fato de querer ser, né? Hoje eu entendo que eu sempre fui. Não é querer ser, não vou me transformar numa outra... Isso não existe, né? A gente sempre é. Sim. Só que não tinha, não era palpável, não era, era apenas um sonho. E um delírio, como muitos psicólogos diziam pra mim na época também, que eu tava completamente enlouquecido, assim. Era babado. E aí eu me deparei com esse filme, e aí aquilo me causou um desconforto muito grande, porque foi como se eu estivesse vendo pela primeira vez alguém que se sentia como eu, tentando ser quem era mesmo. E o que aconteceu com a pessoa me deixou assim uma semana embaixo da cama em posição fetal, assim, que tipo em depressão fudida, sabe? Assim, muito mal, falava, caraca, cara, como é que vai ser da minha vida e Vou ter que tudo. passar por tudo isso. É, eu não quero viver isso, não quero morrer desse jeito, sabe? Queria ser uma pessoa normal, feliz e tudo. Então eu comecei a tentar Reprimir. reprimir isso daí. Só que não dá, né? Quando a gente é, não tem o que fazer. E aí, eu não acho que alguns meses depois, ou um ano depois, ainda tinha quase uns 15 anos, ainda bem jovem. Eu conheci um menino trans chamado Kalam, através de busca por bateristas pra banda, que eu tinha uma banda. Assim, aleatoriamente. E aí ele ficava toda hora enrolando, velho, pra fazer ensaio. Aquilo me emputeceu de um jeito. Cheguei e falei, porra, cara, na moral, tu achou que o compromisso quer fazer o som com a gente? Qual vai ser? Vamos ensaiar essa porra e tal. Aí ele me contou que ele tava começando a tomar uns hormônios. Olha a história. E aí que ele não tava se sentindo muito bem ainda, que ele não tava muito seguro com o jeito dele, que a voz dele oscilava muito e que aquilo incomodava muito Ah. ele. Ele nunca falou que ele era um homem trans, tá? Ele Ah, não só, tinha tipo, falado. não, claro que não, ele fez a linha dura. Aí eu fiquei assim, eu falei, ué. Aí ele, não, porque minha voz é muito fina ainda e tal, e não sei o quê. Ai. Aí eu assim, estranho isso aí, hein, cara. Não, aí eu, Ah, porra, já mano, dava a pra gente era uma. sacar isso. A gente era uma banda punk, velho. Eu era tipo, porra, caminhoneirona, tá ligado? Tava pouco me fudendo se a voz do cara era fina, ele era baterista. Que é a voz? Foda-se como é que é essa voz, sabe? E a gente não tinha nada com questão com ninguém, era uma banda punk. A gente tava pouco se fudendo pra tudo. E aí eu chamei ele na xincha e falei, cara, mas assim, mano, a gente não vai ligar pra essas coisas, a gente só quer fazer um som e tomar um vinho depois e ficar zoando, só isso. Você toca bem pra caramba, vamos lá e tal. Aí ele me explicou o bagulho. E aí, quando ele falou, tipo, não, é porque eu vou contar a verdade pra você, eu sou um cara trans, e aí eu tô fazendo a minha transição, e aí eu preciso desse momento. E aí, que o cara, quando ele falou isso, meu olho brilhou assim, eu falei, não, 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 não. Para. Peraí, vem aqui com o tio e me conta todo esse bagulho agora. E aí ele, não, como assim? Eu falei, não, cara, porque... Pô, eu vi um filme, aí eu comecei a contar o bagulho todo também, sabe? Tipo, cara, eu tô alucinado, só que eu tô tentando reprimir isso. E aí agora você me fala que existe esse hormônio, que dá pra fazer essa porra. Como é que é isso? E nossa, eu enchi o cara de pergunta, assim, sabe quando você desperta a curiosidade numa criança? O que você me está falando faz um pouco tempo, acho que é semana passada. Na FAAP temos um curso que se chama Seminário com Artistas Contemporâneos, que maioritariamente são artistas que estão fazendo a residência FAAP. Uhum. Um deles é um homem trans, ele em redes sociais é Gavs404, um nome bastante interessante. Que legal. Ele colocou 404 porque é o erro de computador. Sim. E que fez essa conjunção. E uma das coisas que falou que está sendo muito similar à história que você me conta é essa referência da transição com a violência. Uhum. E ele fala justamente isso, de que quando ele foi a pesquisar um pouco sobre tudo que era transição, no audiovisual tudo era referido à violência. É.
E também foi traumático para ele. Só começou a querer a perder esse medo falando com outras pessoas que já Sim, tinham outras transicionado. pessoas trans. Então, bastante interessante. E aí algo que falou, que ficou muito também na minha mente, foi de que a gente precisa sair do conceito de violência. Não porque não exista, Uhum. senão que a gente precisa ir além. Porque senão a gente resume toda a nossa existência a isso. Porque é só o que Exato. você vê. Exato. Então você começa a achar que aquilo ali vai ser o que vai acontecer com você também. Se você não tem nenhuma perspectiva ou possibilidade de outros futuros, o que que vai sobrar? Sabe? É o que você vê, é o que te martela ali o tempo todo. Você tem um projeto fotográfico Sim, que a gente vai falar também sim. nas perguntas. E ele também fez. E a finalidade desse ensaio fotográfico era não mostrar as pessoas trans como algo que a transição define a eles, Uhum. senão a eles na vida cotidiana. Sim. Entendeu? Para não relacionar a transição que me define. Bastante Sim. interessante Incrível. essa maneira de pensar. Uhum. E me conta como foi para tua família, para teu entorno social? Foi complicado. E muito nesse lugar também. Falta de informação, falta de referência. Quando eu tive essa descoberta maravilhosa de uma pessoa muito próxima a mim e estava fazendo a transição, eu comecei a pesquisar muito, muito assim. Entrei na época tinha Orkut, então tinha comunidades de pessoas trans que postavam antes e depois. Eu comecei a me munir de todas as informações possíveis que tinham na época, que estavam tudo em inglês. Pesquisas e artigos científicos, tudo que você possa imaginar que tinha nessa época era bem pouco. Na verdade eram, tipo, sei lá, 4 sites ou alguma coisa assim que você conseguia ver e ler sobre, sabe? E era no mais relatos de pessoas trans realmente começando a transição por conta própria e vivendo suas vidas, assim. Então, eu acabei sendo retirado do armário também, não foi uma questão que eu escolhi, o momento que eu queria falar, foi tudo muito rápido porque acabaram descobrindo que eu tava fazendo essas pesquisas. Tua família, tua mãe, teu pai, quem que Sim, foi que começou? minha mãe e Tua minha avó. Mamãe sempre sabe. É, sempre, né? E ela vinha com umas perguntinhas indigestas e eu não respondia também, porque eu era sonso. Eu tinha muito medo também. O meu intuito era fazer os 18 anos e ter uma grana, me mudar, Que idade alugar. você tinha quando começou a transição? 15, Ai, uau, era 16. bem- Assim, Sim, a transição de pontuar as coisas, né? A hormonização em si, sim, eu comecei só com 18 porque é o que é permitido por lei aqui no Brasil. sim. Crianças não tomam hormônio. Crianças, no máximo, um bloqueador hormonal e tudo. E mesmo assim, é uma puta burocracia. E na época, né, que eu comecei, eu tô com 30 agora, então nessa época não tinha essa possibilidade de bloqueio hormonal nem nada. Era apenas a testosterona a partir de 18. E aí, foi esse caminho, assim, né? Fui retirado pela minha mãe do armário. Aí eu contei e falei, gente, é isso aí mesmo, essa Mas história de hormônio. pelo menos tua mãe era discreta, porque quando eu falei que era Nossa, viado não. para minha mãe, foi lá, tipo, Foi quase loucura, drama jornalista. familiar, imagina. O meu também, eu cheguei em casa de repente num dia, tava toda a família reunida. É, E assim, aquele clima de família funeral. latina, né? Já fui É. contar, até meu pai dos Estados Unidos. É, sabe? novela, tem que ter uma cena. E aí aquele drama, assim, um peso. Eu falei, gente, o que aconteceu? Alguém morreu, todo mundo sério. Eu falei, ai, pronto, já vi. Ih, eu já tava assim, ó. Puta merda, cara. Fui descoberto. Alguma coisa acharam, alguma namoradinha, alguma merda descobrindo de mim. E aí rolou essa conversa. E aí foi um chororô, foi uma loucura, né, no início. A galera demorou um pouco, assim, foram bem resistentes até. E só que foi, acho que uma questão também de tempo, paciência de todas as partes, porque pra mim também era tudo muito novo. Imagina, você olha e fala, nossa gente, a minha vida toda foi uma mentira. Na verdade, eu queria ter vivido e ter sido uma criança muito feliz, eu poderia ter sido mais feliz se você tivesse entendido isso aqui, ó, que eu sou um cara, porra, não era isso, sabe? Então foi tudo muito difícil na época mesmo. Acho que principalmente pela falta de informação. Sim. Se fosse hoje em dia, eu acho que ia ter sido muito mais tranquilo, porque hoje em dia a gente tem muita referência, a gente tem, quer dizer, muita referência foi apenas forma de falar, né? Não tem muita referência. Mas em comparação à Ainda época, falta muito, mas comparado com antes. né? porra, Sim.
sabe? Se fala, existem esses termos, existe briga, a galera luta pelos direitos juntas, existem coletivos. Nessa época era tudo muito escasso, muito escasso. Pra você ter noção, eu comecei pelo SUS mesmo, né? Até hoje eu faço minha harmonização pelo SUS, que eu consigo fazer tudo certinho, acompanhamento certinho. E a gente ficava na mesma ala da psiquiatria, da galera que tava com crises mesmo, psicóticas, sabe? Então era muito puxado, muito puxado. As pessoas Nossa, passavam pelo você já está por um hospital, processo que é emocionalmente sim, difícil e você é fisicamente, né? colocado Porque num se lugar você já começa marginalizado. com esse processo hormonal, Sim, o corpo também está sofrendo modificações. com certeza. É ainda um retorno pesado, é complicado. Entendeu? E É. aí você é visto naquela sala com pessoal que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eles colocam você lá exatamente pra te colocar naquele lugar, entendeu? Tipo, ó, esses aqui são os. Não fala com eles não. Travesti, não fala com ela não, mexe com ela não, que ela é maluca. Então, a marginalização ela sempre foi muito presente, muito forte, assim. A coisa da exclusão, de realmente você observar e falar, caramba, realmente ninguém me quer nesse espaço aqui, né? Não era pra eu estar aqui, né? Tipo, se eu sumisse aqui ia ser ótimo, as pessoas se sentiriam mais confortável. Você percebe que a sua presença causa desconforto em alguns ambientes. Então é muito estranho, sabe? É uma existência sobre um não lugar o tempo todo. Você nunca está pertencendo àqueles lugares ali. Você nunca deveria estar ocupando aqueles lugares. Tanto que a gente vê ainda hoje muita violência, ainda a galera ainda fica discutindo sobre o uso de banheiro. Gente, pelo amor de Deus. Cara, como é que a pessoa não põe a mão na cabeça pra ficar assim, tipo, não, o cara, pô, a pessoa quer fazer um xixi, caralho. Sabe? Não, o que eu gosto agora, que, por exemplo, no The Town, já foi no The Town? O Rock in Não, Rio? não Tudo foi. na misturada. Ah, legal. É tipo Ah, unissex os é banheiros, né? porque, por exemplo, o banho feminino fica com uma fila tão imensa que as meninas falam, foda-se, e vão no banheiro do masculino. Agora, se vamos para estatística, quantas pessoas trans han cometido algum Pelo caso amor de de Deus, abuso num entendeu? banheiro? Porque a gente pode falar de boca para fora, para mostrar estatísticas. Sim. Eu acho que não existe. Não, não Então, tem. Não tem qual que é o números que são. fundamento de evitar que uma pessoa escolha o banheiro o que quer? Eu, muitas vezes, de propósito, não é propósito, vai que um banheiro masculino está ocupado e está o feminino, eu Uhum. falo, não quando é, como se chama? Banheiro grande, mas se é Sim. só Uma um, cabinezinha. eu entro de propósito. Se alguém me fala, eu vou falar, e aí? O que tem de Nossa, eu mal? O fui que fazer um tem de xixi, errado? desculpa, Eu usei a sou um privada. xixi. É, é Entendeu? muito Mas absurdo. justamente por tirar esse conceito. Uhum. Tem um banheiro não, é uma barbearia que eu amo muito. Ele coloca a figurinha da saia, daí coloca a figurinha da calça, metade saia, metade colar de peixe, como se chama, de sereio. Isso que eu amo. Foda-se. Dane-se, quem entra aí, que você quer mijar e fazer um cocô, entra aí, tá tudo certo, Exatamente a entendeu? mesma coisa. Quer retocar maquiagem? Não interessa o que você tem entre as pernas, entra no banheiro. É banheiro que você tem que ir. Então, é isso que a gente precisa fazer. Eu sou homem gay cis, mas eu tenho que. Eu acho que a gente precisa normalizar Sim. o uso de um toalete, que não faz mal a ninguém, ué. E é muito estranho, porque eu acho que é uma questão tão profundamente problemática, porque se a gente for parar pra pensar, o medo deles é que os homens, e aí eles leem as mulheres trans e travestis como homens, que os homens vão atacar as mulheres no banheiro. Só que não é estranho você pensar que é normal esperar um comportamento desse enquanto as pessoas estão literalmente indo fazer suas necessidades. Então quer dizer que uma mulher e um homem não podem estar num lugar juntos porque o homem pode atacar ela. Então a gente tinha que colocar isso em todas as ruas. Porque isso é um problema grave de saúde pública, sabe? Sim. De feminicídio. Isso não é. Ai, homens no banheiro. Gente, então, se você tá me falando que um homem, se ele entrar num espaço que tem mulheres, um espaço fechado, ele vai ser um abusador, então o homem não pode andar em lugar nenhum. Exatamente. Porque a verdade é essa. Se ele tá andando numa rua. Porque assim a uma mulher- impulsividade vai ser tremenda, Não vai tem que estar ficar nem na andando, cadeia, cacete. mãe. Né? Vai ficar preso, meu filho. Exato. Desculpa. Você não consegue segurar aí a sua situação. Não tem como você andar na rua, porque você pode andar na rua e ter apenas mulheres na rua, ser uma rua deserta, e você vai fazer o quê?
Você vai atacar a mulher? É o seu instinto, sabe? E a galera não consegue perceber que esse discurso é bizarro. Não dá pra gente normalizar que pessoas podem ser abusadas dentro de banheiro porque são mulheres, gente. Não dá. Foi mal, não faz sentido. Banheiro é um lugar pra você fazer suas necessidades, dar uma retocada na maquiagem, dar uma lavadinha no suor e é pra isso que o banheiro serve. Então, e é babado, porque quando a gente fala sobre essas questões, essas óticas da população trans, é sempre esse lugar de tipo, sei lá, todas as desculpas possíveis e inimagináveis a galera utiliza realmente pra descartar nossa corporeidade, nossa existência, sabe? Então, se sei lá, questão dos esportes, não Ah, pode, sim. porque o hormônio. Gente, os testes mostram que os hormônios estão tão abaixo ali que elas não conseguem ter vantagem de porra nenhuma. Pelo contrário, fica em desvantagem ainda. Porque você zera a testosterona no corpo, né? Independente de ser homem, mulher, pessoa trans, o corpo produz todos os hormônios. Tem testosterona no tempo, Sim. em doses diferentes, né? Lógico. Mas existe a testosterona presente em todos os corpos, cacete. Não só no corpo masculino, né? Então, e aí as meninas zeram essa testosterona para poder participar de esportes, competir, não podem porque falam que tem muita testosterona. Aí você fica assim, fala, meu Deus. Sabe, não tem lógica assim, a transfobia. Não, o que você falou, essa de que a sociedade não dá um espaço de existência à transição, às pessoas trans, é bastante real, inclusive na comunidade. Uhum. Porque não é que vão falar que só existe transfobia no ambiente heterossexual, também entre nossa própria comunidade. Nossa, infelizmente sim. Eu tenho muito lembrança de quando eu comecei a frequentar boates gays e LGTB, as pessoas que ficavam perto de mim me falavam que nem fiquei perto de uma travesti, por Uhum. exemplo. Que eram pessoas perigosas, que não iriam fazer qualquer coisa. Havia tanta... Inclusive, com o tema do HIV, tinha um menino que era conhecido por ser seropositivo, me falavam que eu não podia nem ficar perto, nem Sim. beijar ele. E eu tinha começado, tinha 17, 18 anos, como bom ariano que fui fazer, porque ele era meu amigo, né? Fui lá e falei, me beija? Fui lá e beijei na cara de todos, porque eu sempre fui transgressor, eu não, Foda-se. eu não gosto dessa besteira. Sim, e é tão básico, é só procurar um pouco de informação no fim das Exato. contas, né? Exato. Kaique, quais foram os maiores desafios no início da tua transição, emocionalmente, fisicamente e socialmente falando? Olha, acho que o maior desafio sempre é a solidão, assim, né? Sim. A gente fica. É uma viagem muito solitária mesmo. É uma jornada muito solitária. Por mais que você encontre comunidade, é completamente individual o processo. E quanto mais você tenta se comparar, pior isso vai ficando também. Então, eu acho que uma das coisas mais difíceis é você, às vezes, olhar pra trás e ver que as pessoas que se diziam seus amigos, elas simplesmente vão embora, assim. Eles não têm a capacidade de te respeitar como uma pessoa. De olhar pra você e falar, não, ó, me dá um tempo, eu vou demorar um pouco pra me acostumar com o seu nome, mas eu vou conseguir. Ninguém consegue fazer isso. Ninguém tem o mínimo de honestidade mesmo com as pessoas, sabe? Isso fica muito escancarado quando a gente tá tratando desses assuntos mais delicados e mais sensíveis, né? Que a sociedade já não consegue entender muito bem, já não se faz, né? Me entender também, não tem muito essa coisa de procurar saber antes de sair falando loucura, né? E tudo, como o caso que faziam com seu amigo, por exemplo. Sim. Então, é meio complicado, assim. Pra mim foi muito tenso. Eu já não tinha muitos amigos mesmo, eu era uma criança bem esquisita, eu era completamente estranhinho mesmo, sempre fui bem solitário, bem antissocial, muito nerd, gostava de ficar jogando. Videogame. Então assim, já não tinha muitos amigos, sabe? E aí quando isso rolou foi meio complexo, porque eu vi que eu não participava mais de nada e eu por mais que eu tentasse me encaixar, eu sentia que eu estava só tentando me encaixar, que não era muito pertencente a essas comunidades, né? Comunidade das lésbicas, comunidade feministas, comunidade de não sei o quê. Eu nunca conseguia me encaixar em lugar nenhum. Sempre parecia que eu era estranho ali. Os meninos que jogavam bola, os meninos que jogavam basquete, os meninos que andavam de skate, eu não conseguia participar de nada. Então, parecia que eu estava sempre numa constante busca que as outras pessoas me reconhecessem de alguma forma e me enxergassem, sabe? Então foi um processo muito doido, na verdade.
Hoje em dia eu entendo isso de uma forma melhor, assim. E, lógico, depois que eu tive mais acesso a outras pessoas trans também, foi fenomenal, porque por mais que fôssemos extremamente diversos, e sim, nós somos, a gente não É fala porque só de hormônio. cada pessoa tem Sua su história, processo, sim, né? sua bagagem, sua vivência. Tem N recortes na comunidade trans. A minha vivência enquanto homem trans é completamente diferente da um rapaz trans negro, por exemplo. É Sim. outro rolê, outro recorte, outras dificuldades, outros obstáculos ainda maiores, que a gente aí fala de racismo, enfim, Hormonalmente também, né? Porque o processo hormonalmente. hormonal pode ser diferente, Não, é causar total. maiores efeitos secundários para uma Total, pessoa que para total. outra, Nossa, essa emocionalmente. barba aqui foram 4 anos pra eu ter barba. Tem vários meninos trans que em um mês, pum, já tá toda assim. Fala, caralho, garoto. Tomava hormônio na mamadeira é desgraça. E você assim, ó, com aquele bigodinho ralo, eu falava, porra, essa merda não faz efeito no meu corpo, cara, que inferno. Tô magro, não consigo ganhar peso, não consigo não sei o quê. Aí, de repente, também eu fiquei tão barbudo, eu falei, caralho, que saco, agora tem que raspar todo dia essa boneca. Então é muito individual. É Sim. muito individual. E eu também percebi outras coisas, né? Por exemplo, eu já trabalhava, eu era nerd, então acabei aprendendo um monte de coisa. Trabalhava com fotografia, trabalhava com computação gráfica, consertava computador dos outros. Então já tava fazendo meus trampinhos, assim, estudava ainda e fazia uns bicos, né? Adolescente, então tava arrumando grana, assim, pra viver minha vida. E quando eu fui pro mercado de trabalho também, cara, foi bizarro, velho. Foi assustador, assim. Porque foi quando eu comecei a hormonização, né? Tava com 18, então eu tirei carteira de trabalho, tava todo feliz, assim. Falei, cara, com um documento oficial aqui e tal. Eu tava com cabelo curto, então tava, pô, olhava pra minha foto 3x4 assim e falava, nossa, eu tô bonitão, tô parecendo um menino Ah, mesmo e tal. E aí ninguém aceitava também que eu foi trabalhasse em lugar nenhum. complicado. Porra, até hoje eu não tenho carteira assinada, assim. Eu só consegui assinar minha carteira trabalhando de telemarketing. E tipo, não. É, porque é o trabalho entre É. oculto e. É, É. totalmente oculto. É E não é a considerado um primeira vez que me subemprego. falaram que geralmente o primeiro emprego que é dado para pessoas trans é justamente o É. telemarketing. Ou prostituição, né? Sim, Aí você vai um ou outro, assim. sim. E aí, infelizmente, é considerado subemprego, a gente sabe como é que é. É muito complicado trabalhar com telemarketing, a galera fica doida das ideias mesmo. É pouquíssimo dinheiro que você faz, exploração do As pessoas cacete. normalmente maltratam. É, coordenadores e supervisores enlouquecidos, né? Então, burnout, virando a esquina. Então, foi horroroso, assim. Fiquei super doente, tava todo trupicado. E aí foram essas as minhas coleções de bagagem quando eu comecei a minha transição. Tava completamente numa sociedade super despreparada. Ainda é, Ainda. muito. Mas nessa época, nossa, era bizarro, bizarro, bizarro mesmo. Você sonha em construir uma família? Ou você sente ainda que existem barreiras que podem te parar a querer Uhum. ter uma família? Ah, eu sinto que tem barreiras sempre, assim. Por mais que eu seja uma pessoa passável, as pessoas olham pra mim, enxergam um homem e tudo mais, é, sempre tem o e se. E se a pessoa descobrir? E se durante algum processo de documentação alguma coisa, sabe, aparecer e aí acabou. Por exemplo, por que que eu tô falando isso, né? Eu sempre quis adotar a criança. Desde criança, minha brisa sempre foi ser pai, sim, sempre quis ter família, acho isso o máximo. E adotar a criança. Primeiro que eu acho que é muita sacanagem botar criança no mundo hoje em dia, o planeta tá pegando fogo. Eu acho que não tá mais dando pra botar É, neném, gente. Tem muita criança abandonada também, precisa de afeto, precisa de amor. Só que eu tenho muito medo, porque é foda, cara. A gente tá falando de você configurar uma família que tá bem aquém do que se espera dentro da sociedade brasileira. Então, o meu medo é mais em relação a como que a criança, tipo, vai sofrer alguma coisa por conta disso, sabe? E eu não acho isso justo. Então, é uma vontade, é um sonho. Só que eu quero estar bem rico pra poder adotar e calar a boca de saber. O carteirada, assim, tipo, ah, você é filho de um homem trans, aí meu filho vai olhar pra mas cara meu dele e vai pai é falar, rico. cara, eu tô de. Eu tô de tô de Gucci. Gucci, ai se fuder, sabe? Tipo, joga um É. bolo, assim, tipo, cala a boca, enfia um negócio assim na boca da criança, sabe? É isso, assim, eu penso mais nesse lugar, assim, de conseguir ter liberdade na minha vida e dignidade a ponto de realmente isso não ser nada, nenhum contexto pra porra nenhuma, assim. Eu acho que a gente que tá por volta dos 30, você é mais novo do que eu nunca
no caso de você pensou em ter filhos, mas Uhum. eu nunca teve na minha cabeça. Vontade, eu acho que está aí, mas nunca pensei, eu vou ter filhos. Tenho cachorros. Eu também, Tenho 2. 4. Ó, 4 pomerânios enlouquecidos. nossa! mas, mas isso, nunca pensei. E a verdade, no caso de adotar, você pode pensar de que pode sofrer, mas será que essa criança não está sofrendo mais Não, com atualmente? certeza, com certeza, com Com certeza. certeza. Faz um tempo, eu entrevistei um psicólogo de Rio de Janeiro, que ele é homem gay cis, tem seu marido e tem 2 filhos adotivos. E algo interessante do podcast que eu fiz com ele, que vou te passar o link, tem uma filha que começou, lógico que não há transição hormonal, Ah, eu acho que eu mas conheço aos 6 ele. anos. Sim, Aos eu acho que 6 eu conheço anos. ele. Ele tem um podcast também? Acho que ele tem, sim. É, eu participei do podcast dele Eu também. Ele é achei um muito querido. interessante. O Ele é que um a gente fofo. ia falar de psicologia, só falamos de perguntas que eu estava muito curioso de como foi para ele Uhum. tomar a decisão de se apoia ou não apoia Sim. essa transição para uma criança de 6 anos. Uhum. Entendeu? Porque é algo muito, muito Muito delicado, complexo, sim. né? Porque como você é um casal gay, a sociedade pode falar que É. você impôs essa Sim. decisão em tu filho, na tua filha. E como você vai conseguir lidar com isso? Sim. A pessoa já está sofrendo com ter 2 padres gays. Agora, sofrer a transição desde tão criança deve ser complicado. Sim. É porque é aquela coisa assim, se eu der um passo à frente com isso, toda a sociedade vai estar apontando na minha cara falando, tá vendo, isso tá acontecendo porque você é gay. Exato. E não é. Gente, é a criança que tá olhando falando, olha, gente, eu acho que eu gosto de cabelo comprido, me deixa ser assim, e é isso. Eu brinco muito hoje, falo que, na verdade, essa coisa de gênero, eu tenho muito pra mim que as próximas gerações, se a gente não destruir o planeta antes, eu espero que dê tempo dessa galera crescer, que eu sou muito curioso pra ver como é que vai ser. Eu quero ficar bem velhinho, olhando assim pra criançada e falando, ai, que legal, cara, vocês abandonaram essa palhaçada de macho, de fêmea, que merda que é isso. Porque isso é só limite, sabe? Isso é limite. Tipo, se a gente for pensar, por exemplo, você conseguiu sua nacionalidade brasileira agora, Sim. mas veio de outro país. Os homens de lá provavelmente se portavam de um jeito que não é a mesma coisa do homem brasileiro. Tem as diferenças culturais. Sim. Por mais que algumas questões próximas, ainda tem coisas muito pontualmente, muito pontuais da cultura do lugar. Que coloca como que é ser uma mulher, como que é ser um homem, como que uma mulher se porta, como que um homem se porta. Por exemplo, os russos. Cara, as mulheres seguram um fuzil lá. E é super comum, todo mundo na sociedade russa, os caras sabem lutar, sabe fazer o que tiver que fazer. Se tiver uma guerra, eles estão preparados. Tá todo mundo preparado igual. Não tem essa de proteger as mulheres primeiro. Não, as mulheres vão descer o pau em você se você não. O país for uma Adoro. bosta, entendeu? Então é isso aí. Eu acho que é uma questão muito cultural. Eu acho que também rola todo um processo para que exista também, né? Questão do consumo, o capitalismo em si também prega muita parte dos papéis de gênero em si. Então, produtos de mulheres são mais caros, são rosa, e essa palhaçada toda que a gente já fica assim, tipo, qual que é a diferença? Uma porra Só da uma Gillette cor. rosa é R$ 40, a Gillette azul é 20. Tipo, mano, sabe? Ai, mas é mais delicado. Não é, ambos têm a mesma bosta ali de propriedade. É uma Gillette, sabe? Não tem diferença nenhuma. Então, eu acho que são as questões do que é ser homem e o que é ser mulher, elas estão muito mais entrelaçadas, não no que deveria ser de fato na sociedade, você olhar e organizar o funcionamento da sociedade, mas a geração de consumo mesmo. Logicamente, de regras, né? Aí a gente também vem abarcando todo assunto de religião e todas as questões que a gente vê na história já acontecendo há muito tempo, né? E então é isso. O meu sonho é que no futuro a gente olhe para as pessoas como pessoas e fale assim: bom, o cara tem essa aparência, é uma pessoa legal, eu me interessei e é isso aí, fé. Pra que mais? Minha esperança é que a gente não precise nos identificar com nada. Tipo, não precisamos falar, sabe, eu sou homem gay, cis, não sei o que, lá, lá, lá. Tipo, eu sou Entendeu? uma pessoa, gosto disso, daquilo. Eu amo muitas vezes que na faculdade os professores sempre perguntam desde o começo como você quer ser chamado. Legal. E isso eu gosto muito. Uhum.
Mas também eu penso, será que isso é real, que nasce da pessoa e está sendo impositivo? Então eu quero ter a sensação Uhum. de ver a sociedade tratando a gente de uma maneira natural e não obrigado. Sabe o clássico, oi, tudo bem? Eu também tenho amigos gays, entendeu? Que seja natural. Porque Sim. ainda eu vejo muita coisa forçada, entendeu? Muita coisa, aí sabe, eu sou Parece que a galera legal, tá então, pisando em ovos, né? Aquela coisa meio exato. estranho. E isso que eu acho que reflexo desse comportamento homofóbico, transfóbico contido foi quando eu cheguei aqui no 2018, no Brasil, que tinha subido a direita no poder. Nossa, sim. Aí houve tanto discurso homofóbico, transfóbico, que eu achei que jamais iria ouvir, que atualmente estamos ouvindo com o presidente dos Estados Unidos. Então, Uhum. é bem paradóxico pensar de que a gente está tendo alguns avanços e, na vez, E ao temos... mesmo tempo vem essa onda de retrocesso, né? Exatamente. É complicado mesmo. Foi de Hilton, Nossa, né? você chegou nessa Eu data. cheguei. Eu fiquei Puta que assustado. pariu. Eu cheguei e fiquei bem assustado, porque ainda na Bolívia em Santa Cruz, que eu sou de lá, é uma Uhum. sociedade machista, mas não se fala, não é discurso. Lá na Bolívia é mais discurso racial. Tipo, Uhum. que os indígenas precisam ter mais representatividade, e é Uhum. correto, porque a mestiçagem indígena é muito grande e nunca foi muito bem representada. Então, Entendi. isso é muito de se falar lá. Que legal. Mas não orientação e como você vai se comportar sexualmente falando, isso nada a ver. E isso foi que eu cheguei aqui e me fiquei muito assustado. Nossa, aqui é conversa de bar, assim. Exato. E também, Tempo todo, o tempo exato. E todo. também você ter que escolher tua ideologia política segundo o gênero. Eu acho um absurdo, por exemplo. Mas isso que acontece, e agora que eu preciso ser responsável, que eu vou votar. Não, um lado tá falando assim, morte a todo mundo, mata todo mundo e todo mundo tem que morrer. O outro lado tá assim, gente, vamos pensar aqui no direito das mulheres, direito das pessoas negras, o direito do povo, vamos pensar aqui com cuidado e tal. O outro tá assim, mata todo mundo. Não dá nem pra optar assim, né? É complicado. Aqui o Brasil, cara. E sabe um paradoxo maior dessa Uau, palhaçada tem toda? algo maior. Oxi, tem uma muito maior. Você pode observar os homens aqui. Eu comentei esse negócio da cultura porque tenho certeza. Se você observar assim os caras aqui, todos eles ficam fazendo essa brincadeira de viado. Ai, não sei o que, teve mó viado, não sei o que. Mas aqui, e aí você comenta assim, ai, saí com uma travesti ontem. Fudeu sua vida. Fudeu. Só que se você pesquisar em sites pornôs, o ranking dos vídeos que são mais assistidos são os vídeos de mulheres trans e travestis. Então, é uma sociedade que, curiosamente, se consome muita pornografia trans mesmo. É o país que mais consome pornografia trans no mundo, ao mesmo tempo que é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Exato. Então, sabe? Como é que explica? Explica essa aí, ateu. É a humanidade, né? A humanidade, em vez de abraçar seus desejos, ataca o desejo próximo, entendeu? Então, como eu não posso ser livre, dar liberdade a meu desejo, eu vou Vou te criticar o matar, próximo, É, vou ser violento com o próximo, porque assim vou distrair o exatamente. fato de poder me enfrentar. Exatamente. É muito complicado isso. Eu sempre fico eu sempre me pego pensando nessas questões. Eu falo, cara, que louco, né? E a galera tem esse fetiche enorme e ao mesmo tempo a galera quer que as minhas amigas morram ou algo do gênero. E aí você fica assim, falar, que loucura, cara. Eu tenho muitas amigas trans e travestis que são garotas de programa, que trabalham e tudo. E, cara, como elas sofrem violência, velho. E assim, às vezes de acabar, sabe, a relação. E nem em trabalho. Às vezes tá saindo com boy, sabe? Tá curtindo, tá de namorinho já, tá saindo mais vezes. E o cara de repente vai e tenta sacanear elas, assim. Bate. É muito bizarro. Eu sempre comento que a gente ainda tá num lugar, a comunidade trans, ainda tá num lugar de se fazer existir. Porque as pessoas ainda enxergam a gente como bicho. E aí vai piorando, né? Conforme a gente vai pensando em. Bom, falo de um contexto geral, mas se a gente for falar das mulheres trans e travestis, o número é muito pior.
dessa questão dos homicídios. Os homens trans a gente não consegue nem contar, porque não é que tem pouco, não. Tem muitos homens trans que são violentados, que são suicidados, etc. Só que a gente não tem nem uma pesquisa, nem um cuidado com essas pessoas, assim, porque não tem mesmo, sabe? Então, é babado, assim. A gente precisaria pensar quantos dessas violências são reportadas, né? Fazem BO, Exatamente, não é, vai lá não na é, polícia. não é reportado. Muitas vezes é a coisa do silêncio, né? Sim, Às vezes uno fala, estamos na sociedade de mimimi. E já discutiu em outros podcasts. Não é que a gente está na sociedade de mimimi. É que de aos poucos nós da comunidade estamos querendo nossos direitos, estamos indo na delegacia. exatamente. A Tá falando denunciar. basta essa palhaçada, Muitas entendeu? vezes a gente era que o pensamento era o que eu vou gastar meu tempo Uhum. denunciando, não vou mudar a sociedade, vou ter que pagar em advogado, vou ter que Uhum. fazer isso. E aí, geralmente a pessoa prefere mais um na raia no tigre, fala, né? Mais um no ranking, né? Exato. Kaique, que políticas públicas ou mudanças estruturais você acredita que poderiam garantir a equidade nas pessoas, para pessoas trans no mundo do trabalho? Ah, nossa, profunda, hein? Pergunta complexa. Ai, eu acho que pensar em um contexto geral, assim, as pessoas trans, elas não têm muitas oportunidades de trabalho, além da transfobia, no momento em que a gente vai se candidatar para uma vaga, mas também pela questão da capacitação. O que acontece? Tem uma evasão muito grande nas escolas, em número de pessoas trans, porque a gente sofre violência na escola, então a gente não fica na escola. Eu mesmo terminei assim aos trancos e barrancos, então imagino quando o buraco mais embaixo. Então, existe essa evasão das escolas, tem que ter... Cara, sinceramente, eu acho que pra mudar isso é reformar a sociedade toda. Sim. Porque tem que ter respeito, as pessoas têm que ter respeito, você tem que deixar a pessoa viver e ser quem ela é, e ser feliz, você não vai te incomodar, você vai ficar implicando com a amiguinha na escola, por quê, sabe? Então, permitir que essas pessoas ocupem os espaços que lhes são direito como ser humano, sabe? Então, escola, e aí como a gente já tá com esse buraco enorme na nossa sociedade, eu acredito que muitos cursos de capacitação dedicados a pessoas trans, com cota gratuita para acesso a pessoas trans, colocar essas pessoas no mercado de trabalho, sendo que não é só sobre colocar elas numa empresa, é que essa empresa esteja preparada e pronta para receber uma pessoa trans, com banheiro, com tudo, entendeu? Vai sair do trabalho. Claro. Então não é, a gente não tá brincando de cuidar dos direitos básicos do ser humano. A gente tá falando de direito básico, porra. É dignidade, é trabalho, é moradia, é educação, é básico, sabe? E essas pessoas não têm. Então, como é que resolve isso? Reformulando a porra toda. Não tem muito pra onde fugir. É permitindo que esteja na escola, é indo nas escolas, vendo como é que tá essa questão do acesso a essas pessoas. Tá tendo muita evasão. Por que tá tendo evasão? Por que tá saindo um monte de criança dessa escola aqui? Quem são essas crianças? O que tá acontecendo? Sabe, é se preocupar com a sociedade, porque a gente paga as contas, nós também somos cidadãos, então a gente também tem direito a essas coisas, sabe? Capacitação, a questão das empresas, e eu acho que é bem por aí, é o beabá da coisa, né? É o beabá. E algo preocupante, porque estamos falando que, por exemplo, já teve pessoas que me falaram por que a gente fala tanto do governo dos Estados Unidos se estava lá longe. Estamos falando de um país extremamente influenciador em todas as decisões políticas do mundo, né? Sim. E ele começou a tirar essas políticas públicas, essas políticas empresariais para pessoas trans e da comunidade. Sim. E as empresas privadas começaram a fazer a mesma coisa. Então, é algo que a gente constantemente tem que lutar, porque não está indo para trás. Sim. E espero que aqui no Brasil não aconteça, porque não sabemos qual vai ser o governo dos próximos 4 anos. Eu não tenho um palpite muito agradável, sabe? Eu já perguntei, eu tô um pouco, tá todo mundo assim, tipo, ai meu Deus do céu, de novo não, Sonserina não. Sonserina. Gryffindória, por favor. Sabe, um negócio assim, falando, ai gente, de novo, pelo amor de Deus.
Mas é isso mesmo. Tudo que acontece lá reverbera aqui de certa forma, Sim. né? O Brasil adora copiar os Estados Unidos nesse modelinho pseudo nacionalista deles, né? Bem pseudo porque, pelo amor de Deus, nem a própria galera dos Estados Unidos tá aguentando mais essa palhaçada, sabe? Então, eu tenho muito medo disso. A gente já tem tanto pouca coisa. E aí vai tirar o que tem. Sim. Tipo, porra, a gente Muito mal tirou a pouca corda do coisa pescoço. Conseguido um longo tempo, É um né? longo tempo E de perder, batalha. exato, Nossa. perder isso tão rapidamente Cara, é assustador. muito retrocesso pra sociedade isso. A gente não tá falando de 5, 10 anos, a gente tá falando de retroceder mais de 50 anos. Sim. Por conta de um direito que não tá incomodando ninguém. Pelo contrário. E é muito estranho pra mim, porque quando a gente tá falando de sociedade avançando e tal, essas pessoas, a comunidade trans estando capacitada nas empresas, a gente tá falando de uma sociedade capitalista, certo? Então se as pessoas estão trabalhando e gastando dinheiro, isso é muito positivo. Como é que nem dessa forma funciona o jogo, sabe? Parece que realmente é toda uma artimanha, é toda uma estrutura pra eliminar mesmo. Higienização que a galera fala, né? Higienizar o... Higienizar, de tipo Eu limpar. não sei se esse é o Nossa, termo que correto, forte, mas acho que se fosse, tá forte. tô babado hoje, eu tô ácido, né? Mas é um termo que a galera utilizou muito em relação ao racismo, por exemplo. Sim. Que é essa coisa de os pretos não podem ficar nesse espaço aqui é só lugar de branco, esse bairro aqui é só branco, então higieniza, limpa, tira, Sim. não podem ficar aqui. Começa a polícia a correr atrás dos caras. É trabalhador, foda-se. Não era pra estar aqui, sabe? Então eu acho que é uma coisa um pouco parecida a isso, sabe? Como que você tá falando de que a gente paga as contas e tudo? Só ver o show da Lady Gaga que já você... Não é? Ora bolas, não é? Quanto milhões? Você quer um babado muito forte e histórico? O Rio de Janeiro, na década de 50, era considerada a cidade da luz, da cultura, Sim. era o bafo, o Claro. auge. E aí a gente tá falando de uma época que veio daqui a pouco a ditadura, né, com Getúlio Vargas. Porém, contudo, todavia, nessa época, o Rio de Janeiro era a cidade mais tranquila, uma das cidades mais tranquilas para pessoas LGBTs morarem. Não à toa existia o Teatro Revista na época, que era feito por crossdressers. Na época se dizia crossdressers, mas muitas eram mulheres trans e travestis. Inclusive se colocavam como mulheres e atrizes. Então a gente inclusive trazia atrizes de outros países da Europa, como... eu esqueci o nome dela agora. Mas ela dizia que ela era parisiense, mas ela era portuguesa, safada. E veio pra cá e tem uma fucking foto com ela agarrada com Getúlio Vargas num jornal. Tá? Nossa, não tinha... Olha o que a gente já viveu no Brasil e olha como é que a gente tá agora, sabe? Se tudo isso tivesse sido tranquilo, isso foi tão bafo. O Teatro Revista foi tão auge, assim, do Rio de Janeiro, teve o bolero, teve o burlesco, teve muita coisa foda, assim, do que é o queer underground, digamos assim, Sim. né? Considerado hoje queer underground. Era o ouro do Rio de Janeiro cultural. Tanto que tinha muita reportagem de atores homens cis reclamando pra um caralho que hoje em dia era só você botar uma peruca e rebolar que você Que era um já ator. causava E eles não conseguiam fazer isso, então vários atores que eram considerados galãs na época estavam tipo putaços, assim, que eles estavam perdendo o palco. Nossa, não tinha conhecimento. Sim, tem jornal disso, tem muita coisa. E tem essa foto do Getúlio Vargas agarrado com uma crossdresser. Estamos falando, porque agora todas essas fofocalhadas é quem que vai ser o artista do 2026. E alguém falava que queria ser de YouTube. Aí falavam que é bom, porque assim vai ser a galera hétero, não vai rendir como a Lady Gaga aí, vai ser só de viados os próximos Aí, ó. anos. Nossa. Mas eu me senti, acho que foi um show, além que eu amo ela, foi um show que me causou muito sentimento de ver tantos leques juntos. Não é? Quase causou um furacão. Cansava o sonido do leque, mas era a comunidade junta, vibrando pelo não tem mesmo que fazer, né? sentimento. Você só pega o leque e continua batendo junto, assim, não tem que fazer. Aliás, eu trouxe Aí, o leque ó. pra você. de Ai, obrigado, lembrança. muito É obrigado. do podcast, pra você lembrar Que de nós. lindo! Tem que ter leque, né? Eu não tenho, nem sei abrir, gente. Nossa, eu amei, ó. Oh, obrigado. Ai, que tudo. Kaique, entrando na tua carreira, sua primeira música foi ao soul, com uma pegada MPB e blues. Como surgiu essa composição?
Cara, então, eu tava num momento de tentar me reencontrar, assim, musicalmente falando. Eu tive bandas e tudo, e aí não dava muito certo, que banda é um saco. O povo não leva nada a sério e tava completamente fora do comercial, assim, eu tocava punk rock, sabe? Não Sim. tinha, não dava pra vender, por exemplo. E aí eu descobri que eu queria fazer isso pra minha vida. Eu precisava fazer isso pra minha vida. Não era só um hobby, sabe? Era a carreira mesmo. Eu queria aquilo como um sonho, como um objetivo de vida. Fazer música, cantar e atuar. E aí eu comecei a pesquisar mercado, como eu tava sozinho, comecei a gravar um voz e violão, umas músicas mais assim, e Ao Sol saiu disso. Ela é uma letra que eu acho que foi quando eu olhei e falei, cara, eu acho que eu vou me colocar nessa música. Eu não quero falar sobre coisas que eu não quero criticar nada. Eu acho que eu quero Sim, algo mais pessoal. ser mais intimista assim. Ela é um dos primeiros clipes, assim, de só protagonizado por pessoas trans no mundo. Foi bem bacana, assim, que eu fiz um lançamento com R$ 0 e muitos amigos meus toparam, foi bem fofo. E tá bem bonito, inclusive, também, pro que a gente tinha de recurso, né? E é uma música que fala sobre a vida, na verdade, de você ir ver o sol, ir ver o brilho do outro, ir e se reconhecer também. Porque quando a gente fala de comunidade, se eu vejo muitas pessoas trans felizes, eu fico feliz também. É como se a gente fosse uma célula, praticamente, né? Se você vai num show da Lady Gaga, você vê um monte de bateção de leque, você tem um leque no bolso, você vai pegar o leque e vai falar, tá bom, gente, vamos lá, sabe? É Foi um mesmo. organismo, não foi? É um Foi. organismo único. A gente, querendo ou não, enquanto seres humanos, a gente é essa coisa. Então, é uma música que coloca muito esse lugar, sabe? De você ir ver o sol, ver o brilho, você sentir, sabe, quando você tá aquele sol de tarde, assim, delicioso, você vai pegar um bronzezinho, aí tem aquela luz e você fala, nossa, parece até que eu tô vivo aqui mesmo, né, fazendo fotossíntese aqui. Mas você sente a sua pele, você consegue sentir, ter mais sensibilidade com o seu corpo mesmo. Então é uma música que aponta muito nesse lugar, assim. Depois disso eu fui pro funk, comecei a cantar putaria e fui feliz, assim. É uma parte muito boa de expressar. Uma das partes mais emocionantes do show foi bem no começo da Gaga, porque do lado de mim tinha uma menina trans. Que legal. E apenas começou Gaga a cantar, começou a chorar. Começou a chorar. Mas não era esse choro, sabe, da Pai, fã tô chorando, exagerada. assim. E eu falei, gente, porra, como é importante você se sentir representado de algum jeito, porque a Gaga é mulher heterocis, né? Sim. Mas ela levantou a bandeira muitas vezes. Tem Uhum. inclusive vídeo que ela fazia um monte de perguntas para ela se tinha Sim, falava que ela era hermafrodita, você e ela lembra? falou que tem, e se fosse. Sim. Isso amava. Então, havia tanto sentimento Uhum. encontrado, porque a Gaga conseguiu juntar tudo as minorias, né? Sim. A pessoa nerd, a pessoa, sei lá, Os o líder moda, esquisitinhos, o né? Que era esquisitinho, os esquisitinho. gays, sei lá, Todo mundo. todo mundo junto. E era um sentimento bastante gostoso. E é o que a gente fala que, por exemplo, você foi, claro exemplo, você criou um clipe e deu trabalho à comunidade trans. Sim. E é isso que importa, que a gente tenha pessoas com certo poder no audiovisual. Sim. Porque só assim a gente vai conseguir que tenhamos um audiovisual mais inclusivo, diversificado, inclusive com situações de convivência mais justas, Sim. e que as pessoas saibam que tem um lugar no mundo. Né? Exatamente. Quando a gente fala de audiovisual, cinema, cultura, a gente tá falando de representatividade. Sim. E se você não se enxerga, você tá morto, basicamente, na sociedade. Era assim que eu me sentia. Eu tive muitas questões com saúde mental por conta disso, que eu não me enxergava em lugar nenhum. Eu olhava para todos os cantos, eu não me via. Não via ninguém parecido, com nenhuma história parecida. Era sempre esquisito e estranho. E aí eu ficava assim, falava, cara, será que eu sou um ET? Eu tive essa brisa, eu juro pra verdade. você. Eu tive essa brisa. Eu falei, gente, eu devo ser um alienígena, porque eu falo as coisas que eu sinto e as pessoas ficam tipo assim. Que porra é essa, cara? Que você tá louco. E aí eu ficava, não tô louco. Eu sinto assim, será que eu tô louco? Será que eu realmente tô louco? Ah, pode ser tá louco, né? Porque ninguém entende, ninguém percebe. E você não se vê em lugar nenhum. Então, tem até um documentário que eu só esqueci o nome, né?
Mas eu vou lembrar até o bem-vindo à final. família, que eu sou bem assim. Até o final desse podcast, eu acho que eu consigo lembrar. É um documentário que tem na Netflix. Só de pessoas trans, falando de cinema. Nossa, que interessante. E tem Me a passa quando você Laverne, se lembrar. só tem gente foda, só os atores foda. Eles estão falando exatamente sobre essa questão do audiovisual. O que que isso abarca de fato, né? Quando a gente tá falando de não ter representatividade. E aí eles trazem uma porrada de filmes e vão contando, e vão explicando, e vão falando. Cara, é um deleite, assim, pra quem gosta do assunto. E pra quem pensa, tem essa cabeça maneira de olhar e falar, cara, a gente tinha que fazer um negócio sobre isso aqui, que isso aqui não tá legal. Vamos mudar, vamos fazer cinema de verdade, vamos retratar outras pessoas Contar outras e histórias. histórias. E de uma maneira mais realista, né? Exatamente. Porque, por exemplo, tá, a pessoa hétero pode fazer uma mega investigação do que é ser um homem gay, ou o que é Sim. ser uma pessoa trans, mas não vai viver de carne própria. Nunca você vai conseguir contar a história com totalmente fidelidade se você não tem o que chamamos de local de fala. Sim. Então, precisamos, e é importante a gente se notar Uhum. no que a gente vê, porque as crianças começam a assistir as redes sociais, a TV, tudo que é audiovisual, e aí você vai saber que não está errado, que não é ET. Exatamente. Que tá tudo bem ali, Tá sabe? tudo bem ser Tipo, diferente. sim. E que bom que a gente é diferente. Você existe. imagina o É porque inferno não- que ia ser. Não existe a normalidade, não existe o quadradinho. Todo mundo é estranho de algum jeito. É, sabe? todo mundo é singular, gente. Exato. Ainda que sejamos essa coisa junta, que o ser humano é um ser sociável, mas a gente é singular, cada um tem sua história, cada um sente de um jeito diferente. O preconceito que eu sinto é diferente, a forma que me bate é diferente da forma que bate um outro menino trans branco Sim. que tem passabilidade, é diferente, sabe? A gente sente, a gente chora, mas é diferente. E tem que ser diferente, porque a gente, né, cada um tem o seu cada um. Parece tão óbvio, né? Por isso que a gente brinca com essas coisas, Tá porque óbvio, mas complicado de assimilar, né? com certeza, né? Com certeza. Kaique, como foi participar do projeto Espécie Estranha e Vai na Fé, na Globoplay? Nossa, foi chique. Foi Foi meu chique. sonho. Foi meu sonho de princesa, assim, foi um negócio espetacular. É uma puta de uma estrutura pra você trabalhar. Então, sabe, foi tipo, cara, eu só preciso ser ator. Só preciso ser ator. Foi muito bom, muito gostoso. Trabalhei com a Renata Sorrah, trabalhei com uma galera muito grande das novelas, né? Então, pra mim foi um estouro. Foi apenas uma participação, infelizmente, que durou 10 diárias, era pra ser uma só e mais nada. Acabaram Nossa. gostando do que a gente tava fazendo. Então foi muito legal. E Espécie Estranha foi uma série que ainda não saiu, vai sair na Globoplay mesmo. E é uma série que parece ser bem legal também, de vampiros, lobisomens, Ai, eu tudo amo. brasileiro, também amo. E aí tá bem, uma coisa bem Generation X, assim, sabe? Eu tô bem ansioso pra assistir também. E eu fiz parte de um grupo de jovens que estão viajando e de repente a gente vai dar carona pra uma vampira. E aí eu não posso contar mais nada, que é spoiler, né? Nossa, com certeza vou ver. Eu amo. Há uma série brasileira de mitologia brasileira que eu amo. Cidade. Cidade Secreta? Cidade Secreta. Muito bom, né? Al- Linda É, essa eu série. assisti a primeira temporada, a segunda não gostei A muito. segunda eu não gostei também, não. Mas foi muito bom, gente. Eu não sabia de mitologia Belíssima, brasileira. né? Não, Não sabia nada. E É, eu eu amo acho- de mitologia eu também grega, né? gosto. Mas saber do Curupira, do sim, Boto. o nosso folclore é muito Nossa, rico, da né? Cuca. Sim. Eu amei. Até que depois vi a referência da cabeça Sim. da Cuca, mas excelente. Foi uma série muito bonita. Sim, Todo ele foi muito muito bem curioso feito. por saber Muito bem feito a que mesmo. você está participando. Nossa, eu também. E falaram que vai sair esse ano. Tô aqui Vai só sair esse esperando. ano? É, aparentemente sim. Mas dentro dos papéis que você teve e chega para você, você sentiu que alguma vez só foi convidado para cumprir uma cota? Ah, sim. Nesses, por incrível que pareça, não. Esses com a Não. Globo foram bem legais. Agora, em publicidade, geralmente eu sou a cota trans, assim, do rolê. E eu sempre sou bem irônico quando eu chego nos espaços e falo, nossa, olha, tem mais uma pessoa trans? A gente não tem? Poxa, eu sou só. Você fala a sua cota? Aí eu fico sentada assim, isolada, assim, aí eu viro de costas pra todo mundo e falo, sozinho no deserto, gente, nem fala comigo.
Se ninguém zoar e gongar essas coisas, não vai mudar nada, né? Então, e aí quando aparecem outras pessoas trans, eu falo, nossa, amiga, nunca vi a pessoa na minha vida. Aí eu faço a linha do simpático, do best friend, aí eu fico andando com as pessoas o tempo todo, assim, no set. Eu tô nem aí, fala, eu vou ficar sentado com essa gentalha, não, vou ficar com os meus. Você já teve papéis que você representou que não eram trans? Tive. Teve. Esses, inclusive, eram papéis que não representavam pessoas trans, eram apenas pessoas mesmo. Que legal. Eu tava indo viajar com as amigas, e aí de repente a gente encontra uma vampira no caminho. E claro, por que não chamar uma vampira pra dentro do carro, né? É Pode ótimo. acontecer. Eu sempre quis ser vampiro de criança. Duas meninas super pálidas, assim, no meio da estrada. Tranquilo. Vamos botar pra dentro do carro. Na Vai na Fé, eu participei do núcleo que tava gravando o reality da novela com o Zé. Esqueci o nome dele. Enfim, foi bem legal, também tinha nada a ver, apenas uma galera. Eu fazia o cara que ficava como técnico de som, então eu ficava indo atrás dos outros, batia com boom em todo mundo. Foi muito divertido, assim. Não era um papel também relacionado à transgeneridade, nem nada. Mas geralmente eu sou muito chamado pra fazer publicidade, e aí eles precisam de alguém trans, e aí olham pra minha cara e ficam assim, nossa, mas você não é trans o suficiente pra ser Ai, nossa. Tá, Tem isso eu na ainda. pergunta, porque Ai, às foda. vezes, dependendo, é isso da sociedade, né? Você tem toda a fisionomia, tem tudo. Caiu. Desculpa, gente. Tipo, é isso que eu tava perguntando, porque curiosamente, dependendo como é tua imagem exterior, pode ou não limitar-te a certos papéis, Sim. né? E isso é o duro ainda. Uhum. Em tu caso você conseguiu, mas pode ser que não em outros Uhum. casos, né? E isso é o complicado do assunto. Não, é muito tenso, porque aí eu sou fechado, muitas vezes só me colocam em castings quando precisam de pessoas trans. Só que eu nunca sou chamado porque eu não sou trans o suficiente pra esses castings. Aí eu fico assim, gente, será que não dá pra me colocar como um cara apenas Solução, que tem essa né? faixa etária aqui, tem olho claro, pele branca e o cabelo assim assado. Acabou, é o meu perfil, porra. Meio que não interessa muito direito, sabe? E aí, lógico, tem algumas publicidades, algumas campanhas que fazem questão de ter um elenco trans ou, enfim, diversidade, porque são momentos específicos. E aí eles querem botar a galera do cabelo azul, sabe? O trans vai. Desculpa, o trans vai pra um lugar muito alternativo, entende? Tem que estar com o cabelo raspado, aí você com o cabelo raspado, mas tem que meter uma maquiagem. É meio esquisito, assim, a forma que a galera entende do que é ser uma pessoa trans é meio complicado, é um pouco paradoxal. Dentro do projeto do artista que te falei, do GAPS 404, era justamente como a inteligência artificial durante os anos representava o conceito trans. E era muito interessante porque ele está fazendo essa investigação desde 2023 até agora. Uhum. Porque a inteligência artificial não é apenas mais que uma representação da coletividade, Exatamente. né? Então era muito interessante, ele falava, trans, tudo que era palavras similares ao que é transicionar Uhum. e o que a inteligência artificial representava em imagens. Então é muito Caramba. interessante a investigação que ele está fazendo justamente disso, de como nossa coletividade foi evoluindo com o tempo, porque Uhum. como você fala, ninguém tomou tempo de investigar, Não. de saber acerca. E se você vê que a mesma família ou amigos que deveriam se interessar não Uhum. fazem, pior as pessoas que Sim. não têm nenhuma relação com isso. Com certeza. Com certeza. Você toparia participar de algum reality show? Super. E o que te traria e o que te atraria desse campo? Cara, eu gosto de bagaceira, né? Você já viu que eu sou meio irônico, eu gosto de zoar, eu gosto de fazer piadas, eu gosto de ficar falando com as pessoas. Eu sou super antissocial ao mesmo tempo que eu adoro estar com as pessoas e conhecer gente nova. E trocar ideia, e trocar, sabe, coisas assim, até farpa, eu acho muito legal essas interações. E eu acho que como uma pessoa eu teria muita coisa pra contar, assim, Sim. e agregar nas telinhas enquanto um reality, sabe? Foram pouquíssimos realities que tiveram participação de pessoas trans, e quando tiveram sempre foi muito esquisito, né? A gente teve a Linda Quebrada no Big Brother,
A Ariadna também, um Big Brother bem antigo aqui no Brasil. Tinha um menino que eu vi que era de férias com minha sogra. O de férias com a minha sogra teve Teve um menino trans. um menino trans e o de férias com ex também teve o Tarso Bran, que também é um menino trans. Então, só que foi horrorosa as participações do Tarso, foi muito triste, assim, tipo, a galera realmente excluía ele pra caramba, sabe? Ele tava bem zoado. Big Brother Brasil a gente viu um show de horrores, tanto com a Ariadna quanto com a Linda Quebrada, e o da Lin foi mais recente. Então, eu acho que super valeria a pena, assim. Só que aí você tem que estar super blindado, Eu ia né? falar, você tem que estar super tem- preparado psicologicamente para poder Você se tem que expor. estar com todas as respostas na ponta da língua ali, tem que saber que é um jogo, no fim das contas, né? E é apenas a representação do que é estar aqui fora, só que você tá ali confinado. Então, é babado, mas eu tenho muita vontade. Porque eu gosto mesmo, sabe? Eu gosto da bagaceira, eu gosto da Aí loucura. você já está com prática de poder, de É. ser, como se chama? De ter interação com o público nas Uhum. redes sociais. Sim, sim. Também no audiovisual. Sim. Então já tem uma preparação por aí, né? A gente já faz aquele corta a quarta parede na sacanagem, É, entendeu? Você já tem a malandragem da coisa, a maldade, né? Quais são os próximos sonhos como artista, como pessoa, como cantor, como ator? Cara, eu tô terminando a produção de um álbum, meu primeiro álbum. Que ótimo, Sim. parabéns. Obrigado, se chama Me Chame Pelo Meu Nome. E esse álbum ele surgiu de uma perseguição que eu tava sofrendo nas redes sociais, olha que loucura. E aí, De que jeito? eu fazia muitos vídeos, eu até dei uma diminuída agora que eu tô voltando, né? Mas eu fazia muito vídeo na rede social, todo dia eu soltava vídeo. Sim. Trabalhava muito humor pra tratar das questões cotidianas enquanto uma pessoa trans. E assim, os meus vídeos batiam um caralho de visualização, entendeu? Era 2 milhões de pessoas Sim. de alcance no mínimo por mês, era loucura, assim. E muito hater, muito, 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 muito. E aí teve uma pessoa específica que veio me atacar em inbox. Um me ameaçou, Nossa! um me ameaçou É que é mesmo. fácil, né? Pois Fácil é. Você, nas redes sociais, Muito você- fácil, tem uma você- tela ali, né? Geralmente você vai ver o perfil da pessoa ou não Tudo existe, é ou fotos sempre falsas, fake, sempre. É. E aí essa pessoa falou que era advogada, e eu tava chamando uma pessoa de transfóbica, e que ela tava sendo mesmo, tava me ameaçando, literalmente, de me bater. Então. E aí eu comentei, acho que maricona transfóbica, alguma coisa assim. E aí essa mulher, ela veio tomar as dores desse cara, ficou putaça, e aí veio falar que ia me processar e tal. Eu fiquei assim, falei, tá, cara, mas e aí, qual vai ser da situação? E tudo que ela me respondia, ela comentava, ela falava assim, o trans, e aí vírgula, aí vinha falar merda. Ah, não falava teu Não nome. falava meu nome. Meu nome é o meu arroba, que é Kaique, e ponto. Tá no meu arroba. É fácil, sabe? Tá ali escrito. E aí ela ficava nessa e falava, pô, chama meu nome, cara. Meu nome tá facinho pra você ler aí. Você não é advogado? Você sabe ler, né? Você tem que fazer uma faculdade, então você sabe ler, você é Isso letrada. fez de propósito, né? Sim. Porque, por mais que parecesse que fosse, chama se você quer por Marco Antônio ou não, Uhum. é todo um processo de identificação com o teu nome. E era tipo um jeito de diminuir. eu acho, né? Exatamente. E falando, Não, totalmente, do jeito totalmente. bem- É. Feio, Bem, baixo, bem mas baixo, não bem é. ridículo, né? E eu tava assim, vai, gatona, me chama pelo meu nome, você consegue. Vai, eu vou tentar de novo, hein? Vamos lá, próxima. Aí ela, de novo. E aí eu fiquei repetindo essa frase muitas vezes nessa conversa. Até que eu cheguei assim, eu fiquei, nossa, mas é uma frase tão interessante pra um projeto. Exato. E ela falando um monte de merda lá, assim, subindo a conversa, sabe? Taca, 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 taca. Eu assim, caraca, bicha, você me deu uma ideia de ouro agora. Obrigado. Muito obrigado. E foi assim, eu falei, obrigado. Tá bom. Eu lembro que eu ainda mandei assim, tá bom, obrigado. Aí saí assim. Quando saiu o álbum dedicado. Aí eu meu comecei a hater. escrever. E eu consegui um fundo musical agora com a Ballantines para esse álbum acontecer e ser bem lançado, assim. E aí eu tô contando com várias participações muito legais, do Winit, que é um cantor trans maravilhoso, a Bichart, que é super famosa também, super gente boa, Missy Lulu, e só gente foda, assim. Temos data aproximada de lançamento? Esse ano vai rolar, assim, pelo menos o Ótimo. volume 1, que a gente vai dividir o álbum em dois. Eu fiz muita música, né? Aconteceram muitas coisas na minha vida. Então, tá dividido em volume 1, volume 2. E eu tô bem animado, assim, porque eu nunca consegui verba pra fazer porra nenhuma minha, sabe? Já consegui alguns editais, alguns patrocínios e tudo, mas tudo muito pequeno. Um dinheirinho aqui bem pingado mesmo, assim, que não dá nem pra pagar as contas do que precisa fazer.
E sempre fui fazendo tudo muito na briga, tudo muito na guerrilha mesmo, sabe? Pegar e fazer e trabalhar em 30 empregos pra pagar as contas depois. E aí agora pela primeira vez tá rolando isso. Então eu tô numa sensação de, caralho, Consegui. tô conseguindo e, porra, tão acreditando no meu trabalho, não é qualquer pessoa que tá acreditando, é só a Ballantine, sabe? Que é uma marca super gigante, super legal de trabalhar, com uma ONG também por trás, muito boa, que é a She Said. Então, tá rolando esse negócio assim, sabe? E aí eu tô. Sabe quando você tá brilhando, assim, você tá tipo, caramba, eu tô Imagino. conseguindo pela primeira vez, vou poder pagar todo mundo, vou poder contratar um monte de gente e vou poder fazer um negócio grande, sabe? Do jeito que eu queria fazer, do jeito que esse Viu que trabalho sirva ser merece. lua em câncer ou quanto você escreveu? É. Nossa, nem fale. E aí, eu acho que é o meu projeto, meu nenenzinho que tá vindo aí. Tô. Ai, 7 meses, não aguento mais carregar essa barriga. Tá pesado. Tô brincando. Kaique, eu soube que ontem foi o teu aniversário. Foi meu aniversário. A gente vai. Ah, eu sou com pressa porque tu começou em cima da hora. Oh, que isso, Mas gente, a mas gente eu vai, amei. vai cantar um parabéns, mas você vai me ajudar, vai. Obrigado, gente. Oh. Me ajudem porque é você que tem que cantar parabéns pra você mesmo. Você Sou que é eu? cantor, eu não... Minha voz é horrível. A gente Ah, pode eu tô. lançar uma Eu música tô e a gente rouco, eu não faz consigo playback. falar. Ah, parabéns. Muito obrigado, não vou cantar, gente. não. Não vamos cantar, não. A gente bota a musiquinha do Parabéns rolando aí no fundo, ó. Parabéns Pra você, nessa data querida. Ai, muitos canta. felicidades. E aí já. Obrigado, gente. Eita. Viu? Que Eita. prático. Foi, Obrigado, muito Kaique, por estar obrigado, comigo. viu? Te agradeço de coração por tomar teu tempo e vir a contar histórias Oxi, maravilhosas. que e esse isso. bate-papo gostoso que a gente teve. Obrigado demais. Eu que agradeço, na verdade, o convite mesmo, assim, tá sendo incrível. Ainda mais que eu tô nesse momento de querer voltar pras redes e o convite foi um estalo, assim, falou, cara, volta, velho, a galera tá te chamando pra fazer as coisas, vai tomar vergonha na sua cara, sai um pouquinho da toca, já deu, já, vambora agora botar essa alegria pro povo, sabe? Me manda as informações de quando vai sair o álbum. Pode deixar, Pra gente fazer um videozinho, algo, divulgar. com certeza. E que tu seja exitoso e tudo. Também me manda o Netflix ou a série. É na Netflix? É na Netflix. Tá. É na Netflix. Tá, Eu vou eu quero pegar assistir agora, a gente muito. terminou que eu pego o celular, porque senão eu vou esquecer que eu me Quais são conheço. tuas redes sociais pra gente, para as pessoas que ainda não seguem você? Fechou. É Kaique e ponto, arroba mesmo, assim, todo normal. Kaique e ponto. É, tipo, gente, Kaique e ponto. Não dá pra você errar, entendeu? Eu facilitei a vida de todo mundo. É o clipe. Esse é meu clipe do primeiro lançamento desse álbum, inclusive, que já tá rolando já. Eu soltei assim pra fazer um teste pro público. A edição foi toda minha também. Aquilo, gente, tinha R$ 5 e um sonho. Um estúdio de um amigo que conseguiu um lugar muito tranquilo pra mim. Eu falei, vambora. E aí se chama Acredita essa música. Que lindo. Obrigado. Obrigado, Kaique, por estar aqui. Muito Ô, meu obrigado. querido. Bendições. Obrigado E demais, me viu? conta como saiu tudo. Pode deixar. Tá bom? Tamo junto. Gente, beijão, viu? E aí, galera, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar nossos conteúdos e ativar o sininho para receber as próximas notificações. Um beijo.